Descomplicando o complicado. Texto e voz de Ângela Perrini, psicóloga clínica. Consciência do eu. A correria do dia a dia aumenta as nossas expectativas, o nível de ansiedade e o estresse, impedindo-nos muitas vezes de nos perceber e de perceber o outro. O acúmulo de problemas, as situações mal resolvidas, os empurrões com a barriga, as frustrações diárias passam a consumir e angustiar o próprio eu. A falta de coragem nas decisões, o viver no faz de conta, dando-nos a impressão de que tudo vai bem, ocasionam os sofrimentos, as grandes melancolias e a infelicidade. O que é preciso fazer para se perceber? Um dos pontos centrais é ter consciência de si mesmo como pessoa. É perceber-se no seu eu, corporal e psíquico, para assim sentir-se estar no mundo. Essa consciência do eu ocorre quando passamos a perceber que somos uma pessoa e o outro é outra pessoa. Tal situação envolve vários aspectos, desde o afetivo, intelectivo e psíquico. Esses aspectos são importantes para que possamos perceber a nós mesmos, ao outro e ao meio em que vivemos. A maior parte dos conflitos humanos decorre do desejo de que o outro pense e haja da mesma forma que pensamos e agimos. Quando extrapolamos tais estados, querendo viver a vida do outro, integrando o nosso eu ao eu do outro, pode estar ocorrendo alguma síndrome. Alterações psíquicas variam de estágios, desde a negação do próprio eu, a sua integração à imagem dupla do eu, o outro. Tais situações podem ocorrer nos casos de estresse intenso, intoxicação por drogas, alcoolismo, tristeza profunda, depressão, paixões doentias e esquizofrenia. O indivíduo que tem uma personalidade saudável é capaz de diferenciar o seu eu do outro, construindo a sua própria identidade. É importante saber separar os seus desejos, sentimentos, pensamentos daqueles manifestados pelas pessoas de sua convivência. A forma de usarmos a nossa consciência é um ato de escolha. Esse é o livre-arbítrio. Todo ser humano é livre para optar contra os seus desejos e escolhas, como pensar ou agir. Estar no mundo de forma consciente significa o sentir para se obter a responsabilidade dos seus atos, do comportamento, das ideias, dos propósitos, das metas, dos objetivos. Só assim poderá avaliar os seus valores, limites e conhecer os do outro, respeitando as diferenças individuais. Todo conhecimento que adquirimos resulta da nossa aprendizagem desde a infância. Muitos pais se queixam dos filhos problemas e muitos filhos se queixam dos pais, sentindo-se incompreendidos. No processo educativo, sempre é válida uma conversa, olho no olho, procurando identificar a situação sem tentar influenciar, subornar. Se você fizer isso, tem aquilo. Ameaçar para atingir o medo. Se você não fizer, você vai ver. Ou usar a força, pegar e obrigar a fazer. Ao crescer, vamos aprendendo como fazer e o que fazer, formando nosso comportamento. Todas as conquistas que nos distinguem como pessoa são os reflexos da nossa capacidade de pensar e sentir. Do ponto de vista emocional, estamos sempre aprendendo a conviver com as pressões do nosso grupo social ou familiar. No consultório de psicologia, no trato com o paciente, o ponto inicial do tratamento é trabalhar em torno da percepção, da compreensão e da interpretação.
A cada passo, avaliamos a sua visão de mundo, como vê, compreende e interpreta, como se sente no mundo. A partir do momento em que percebemos o todo, podemos distinguir o mundo que nos circunda. O sentir como parte integrante deste universo é estarmos conscientes do nosso eu, pensamentos e atitudes. Quem é responsável pelas escolhas, decisões, caminhos da própria vida, pode seguir em direção à paz. Esse caminho independe do outro, mas se cada um seguir nessa direção, haverá um encontro universal que favorecerá o espírito da solidariedade, considerando que a vida é uma manifestação física do que pensamos. Alterações da consciência. Quando o indivíduo está impossibilitado de usar os seus sentidos para ouvir, ver, sentir o outro e o mundo que o rodeia, pode estar sofrendo de alteração da consciência. Tais alterações são tratadas por especialistas em neurologia e psiquiatria ou outros em hospitais, clínicas. Tipos de estágios doentios. A sonolência patológica. A pessoa não consegue perceber os estímulos externos. Esse entorpecimento é manifesto pela falta de reflexão, atenção e interesse. O doente só responde quando solicitado. Coma, perda da motilidade voluntária, da inteligência, sensibilidade. O sono torna-se profundo. Seu tratamento ocorre em CTI, Centro de Tratamento Intensivo. Coma vigil. Doente permanece de olhos fechados, somente abrindo-os quando solicitado. Geralmente são portadores de depressão, casos de delírio, prostração e agitação. Onirismo. Doente passa a emitir palavras desconexas, desorientado, atormentado por alucinações e intranquilidade motora. Sonambulismo. Durante o sono, o doente caminha, fala, age, escreve, agride, sempre em estado de sono. Sonambulismo artificial ocorre através da hipnose por sugestão, realizada por um especialista para fins de tratamento. Estados crepusculares são estágios de pequena duração, excepcionalmente dias, seguindo de amnésia, esquecimento lacunar, a pessoa não lembra o que aconteceu. As alterações da consciência são casos de doentes tratados por especialistas em neurologia e psiquiatria ou outros em hospitais, clínicas, através do Centro de Tratamento Intensivo, CTI. Consciência do eu. Pontos centrais. Dicas. Procurar viver de forma consciente a sua existência, o seu eu corporal, psíquico e o estar no mundo. Perceber seus sentimentos e desejos independentemente de sentir e pensar do outro. Procurar olhar para o outro de fora, separando-o de si. Não querer que ele seja uma cópia ou um clone seu. Ninguém consegue modificar o outro, só a própria pessoa pode se modificar. Entender que cada pessoa vive socialmente, em grupos, mas é única e individual. Não se deve medir o outro de acordo com as nossas expectativas. Respeitar o seu limite e o limite do outro. Reconhecer a sua identidade, individualidade e autonomia. Procurar não viver de forma aprisionada em relação ao outro, não se colocando ao abandono sem realizar os seus desejos e desenvolver o seu potencial. Detectar a sua realidade, as coisas como são e não como devem ser. Procurar não proteger o outro em demasia, dando-lhe a oportunidade de aprender a defender-se sozinho. Viver de maneira responsável em relação à realidade, seja ela agradável ou dolorosa. Ter vontade de corrigir as falhas, os erros e ver o melhor para si. Aprender a ser assertivo,
saber dizer não e recusar as coisas de que não gosta. Saber assumir as falhas pessoais sem culpar o outro. Compreender as diferenças e avaliar os seus valores. Esforçar-se para encontrar saídas para os conflitos familiares, conjugais e pessoais. Fazem parte da vida os conflitos, transtornos, as perdas, a sensação de vazio, a tristeza, a alegria, a felicidade, a satisfação e o prazer. Se conseguirmos compreender e ter consciência de tais ocorrências em nossas vidas, poderemos enfrentar o dia a dia com mais tranquilidade, equilíbrio e serenidade. Obter a consciência da sua existência e trabalhar o sentimento da fé dentro de si mesmo, criando um elo condutor de força e energia superior, Deus, para a caminhada da vida. Tudo que fazemos emana de nós mesmos, do nosso pensamento, da forma de sentir e agir. E é através dessa energia que formamos o todo e o estar socialmente no mundo. Para estar, precisamos compartilhar. Para compartilhar, precisamos aprender a ter. Se eu tenho algo, eu posso compartilhar. A sua vida é única e essencial para você. Você pode.